Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano para o canal Camarada Comissário, falando mais uma vez para o canal Cristiano Grad e para o nosso canal do YouTube. Lembrando que se você ainda não é membro, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sino para o recebimento das notificações. Hoje eu quero falar um pouco a respeito de como funciona a desinformação no Ocidente, mais precisamente no Reino Unido. A BBC, ou seja, British Broadcast Company, funciona no Reino Unido como uma espécie de CIPSO britânico. O que é o CIPSO? Eu falei dele em muitos vídeos desse canal. O CIPSO é o Centro de Informações e Guerra Psicológica da Ucrânia. O CIPSO tem diversas operações de guerra psicológica. Operações essas que podem ser desde vários palavrões, né, vários VTNC repetidos ali 500 vezes ou ad infinitum, em um vídeo, por exemplo, de uma personalidade midiática famosa, ou mesmo de um discurso do presidente Vladimir Putin, até textos mais bem elaborados, sem palavrões, até mais intelectualizados, que muitas vezes partem de premissas falsas e levam os leitores a falsas conclusões. Então, nós percebemos exatamente essa mesma coisa, é uma matéria que infelizmente foi publicada mais uma vez pela mídia brasileira, a mídia brasileira que não tem jornalismo, não tem profissionais de relações internacionais, não tem jornalismo internacional. O que a mídia brasileira faz é o que? É rewriting de artigos da BBC, principalmente da BBC. É muito interessante a gente perceber que muitas vezes isso não acontece nem com relação à mídia americana. A mídia americana que, mesmo você não concordando com ela, possui muitas vezes artigos muito mais bem elaborados, muito mais bem escritos e muitas vezes partindo de posições neutras. Mesmo em jornais como, por exemplo, como a Fox inclusive tinha o Tucker Carlson, em jornais como o The New York Times, como o Washington Post, você muitas vezes encontra ali matérias objetivas, matérias que são escritas por verdadeiros jornalistas, e não por propagandistas ou desinformadores. Mas, enfim, sobre o que escreve essa matéria, que é basicamente um rewriting do que escreveu a BBC. Lembrando que a BBC já publicou matérias dizendo, por exemplo, que aqui em São Petersburgo as pessoas estavam acumulando comida para uma terceira guerra mundial em pleno ano de Copa do Mundo. Já publicou muitas matérias alarmistas nesse sentido, nesse tom, exatamente para criar uma imagem negativa da Rússia, muito mais do que o que se faz, por exemplo, nos Estados Unidos. O Reino Unido, que a propósito é o destino principal dos chamados emigrados russos. Os emigrados ideológicos, mais precisamente, dos dissidentes. É muito comum dissidentes que, envolvidos em atividades políticas aqui na Rússia, fujam para o Reino Unido e tentem ganhar nesse país alguma espécie de bênção da coroa britânica para as suas atividades em território russo. Em vídeos passados eu já falei, por exemplo, do caso de uma russa chamada Anna Muslova, que promovia aqui na Rússia um festival homossexual, um festival LGBT, que é uma organização extremista proibida no território da Rússia e em vários países das Nações Unidas. Ela recebia dinheiro da mídia britânica, dinheiro da Embaixada Britânica para promover desfiles, paradas homossexuais em rincões da Sibéria, em rincões da Rússia. Isso tudo foi documentado, foi filmado pela Ria Katyusha e foi denunciado. E essa mesma Anna Muslova, ela tinha várias condecorações, por exemplo, do governo britânico. O governo britânico quer dizer no caso da Rainha Elizabeth, na época era a Rainha Elizabeth, não era ainda o rei Carlos III. Mas, enfim, retornando à matéria, foi publicada uma matéria aqui que diz o seguinte, que porque Putin quer fomentar gravidez entre jovens, inclusive adolescentes.
O presidente Vladimir Putin, para quem não sabe, recentemente sancionou uma série de documentos, inclusive documentos esses que condenam o genocídio de povos eslavos, inclusive no curso do bloqueio de Leningrado. Genocídio esse promovido através de um bloqueio militar da Alemanha nazista, no tempo em que ela cercou a cidade de Leningrado, e que está muito bem documentado e denunciado por historiadores profissionais como o professor Igor Yakovlev. Em vez de publicar alguma coisa a respeito disso, a o jornal Terra, publicou uma fake news, baseada, por sua vez, na mídia britânica, que é muito mal escrita. A começar pelo próprio título, porque Putin quer fomentar a gravidez entre jovens. Putin querendo fomentar a gravidez de adolescentes, aí, para completar a matéria, eles ainda colocam um retrato dele dentre vários adolescentes. Curiosamente, a matéria em si não apresenta nenhum tipo de documento mostrando algum plano para esse fomento da gravidez. O que ela menciona sim é que em algumas regiões da Rússia, ele menciona aqui, desde o início de 2025, pelo menos 27 regiões russas introduziram pagamentos únicos para estudantes universitárias que, via de regra, têm seus 18 anos já. Bom, claro que tem pessoas que muitas vezes entram mais cedo, né, com 17, com 16 anos na faculdade, mas já não é, digamos, tão adolescente assim, principalmente 18 anos. 18 anos já é uma pessoa adulta. E até mesmo jovens em idade escolar. A Rússia, como qualquer lugar do mundo, infelizmente, tem casos de gravidez na adolescência. 13, 14 anos, não como no Brasil. No Brasil é um caso seríssimo. No Brasil eu estava vendo uma reportagem, eu vou até colocar aqui para vocês, uma tal de roleta russa. Ouçam só isso aqui. Se sentam em várias cadeiras, ficam com ele, e as meninas passam. Eu engravidei numa roleta. Passam sentando. Não sei de quem. Falei, nessa festa só você fez isso? Não, pessoal, todo mundo que estava lá, né? E eu tô falando de uma escola de um ticket de R$2.000 por mês. 2.000, pessoal, 2.000. Estava grávida com 13 anos. E aí todo mundo na sala começou a praticar bullying contra ela, que tinha todas as questões, os pais não queriam que ela perdesse o ano, por causa da gravidez, enfim. E aí eu fiquei dando suporte emocional para a menina durante o tempo. E aí eu perguntei para ela, falei, filha, você namora com a pessoa que você engravidou? Não sei o quê. Professora, para falar a verdade, eu não sei nem de quem eu engravidei. Olha só. Eu falei, como assim? Olha só. Aí, de novo, a presença do pai e da mãe para conversar sobre sexo com os seus filhos. André, quanto que eu devo, né? Olha, isso que essa professora está dizendo, você poderia até dizer, não, Cristiano, isso aí é coisa de podcast, eles adoram fazer essas afirmações bombásticas para poder ganhar like, para ganhar curtida. Eu já escutei coisa muito pior. De pessoas que estudam em escolas públicas e inclusive em escolas privadas também. Eu, durante a minha adolescência, estudei em uma escola privada, uma escola renomada que não existe mais, chamada GEL. E eu lembro quando na sexta série já tinha menina ficando grávida. Colégio Diocesano, Santa Luzia, a mesma coisa também, menina de 12, 13 anos já grávida. E você fica esperando, não, isso era o que? Era escola pública? Não, nem dizer, escola particular. O GEL era um colégio onde estudava filho de senador, filho de deputado, filho de governador, gente que nas férias ia para Disney, rodava a Europa, rodava o mundo inteiro na década de 90. Mesma coisa o Colégio Diocesano, tinha gente lá que pai ia buscar de BMW, né? E detalhe, não era nem um pai, era muitas vezes motorista particular. E nessas escolas era extremamente comum. Às vezes eu tinha 12 anos, era muito comum o sujeito chegar para mim e perguntar, Cristiano, com quantas você dormiu? Claro que ele não usava esse linguajar, ele usava um linguajar que certamente vocês conhecem muito bem.
O Brasil é um país extremamente sexualizado, não é o caso aqui da Rússia. Na Rússia se faz exatamente ao contrário, procura-se combater a sexualização da juventude com esporte, inclusive com programas educativos. A Rússia, né? A Rússia tem um programa chamado Беременна в 16, né? É um programa sobre a gravidez na adolescência, um programa que visa exatamente combater a gravidez na adolescência. Tem, inclusive, projetos para banir o programa exatamente para não fomentar a gravidez na adolescência. O programa, na realidade, né, muitos entendem que fomenta. E hoje estão buscando exatamente combater isso. A Rússia não é um país com a adolescência tão extremamente sexualizada como é o caso do Brasil. No Brasil é um caso doentio. É por isso que hoje muito jovem está crescendo sem saber absolutamente nada sobre a vida. Porque praticamente não se fala em outra coisa nas escolas. Seja sexo, seja determinados vícios que muitas vezes são apresentados como normais, a escola não é local para promover esse tipo de coisa. Mas você tem isso, infelizmente, sendo promovido no Brasil, sendo intensamente propagandeado. Minha mãe já foi professora da rede pública, ela já contou algumas histórias tristes que ela testemunhou pessoalmente na rede pública. Um conhecido meu de Minas relatou casos parecidos. E em escolas particulares você vai ouvir, inclusive, coisas piores, como essa história dessa orgia. Quando você tem um país onde, em todo canto que você vai, né, você tem funk, né, que é mostrar novinha senta, as pessoas acabam normalizando esse tipo de comportamento. Então é isso que é para estar sendo criticado. Aí um jornalista que muitas vezes não entende absolutamente nada de Rússia, a não ser as matérias bizarras que ele vê na BBC, publica uma notícia dessa nitidamente desinformativa. E desinformativa com que sentido? Qualquer pessoa de bom senso vai condenar alguém que promove a gravidez na adolescência. Daí, eles criam manchetes bombásticas como essa, e as pessoas começam a dizer, olha só quem é o Vladimir Putin, um sujeito que promove a gravidez na adolescência. Quando isso é uma inverdade completa. Então as pessoas acabam sendo desinformadas por uma mídia que, na realidade, não promove jornalismo. É uma mídia que pega matérias da BBC, da mídia britânica, a mídia britânica que, por sua vez, é extremamente desinformadora, até muito mais do que a americana, e publica esse tipo de matéria absurda. Matéria absurda de pessoas que não entendem de Rússia, não entendem de relações internacionais e querem se meter a conhecedoras do assunto. É isso, meu amigo. Se você gostou desse vídeo, peço a você que ative as notificações, deixe a sua curtida, que isso é muito importante para o nosso canal, comente e não deixe de contribuir, porque o nosso canal é um canal que não recebe patrocínio do Reino Unido e muito menos da USAID. É muito importante que você possa contribuir para esse canal, é uma forma de você apoiar o nosso trabalho, que por sua vez também tem o seu próprio custo operacional, e aguarde as novidades do mês de maio que teremos em breve.